2 Coríntios capítulo 5, verso 14. O tema hoje nós estamos dando seguimento ao Siga-me, estamos trabalhando alguns domingos já. O tema hoje é alegria de uma vida em comunidade. Alegria de uma vida em comunidade. Eu queria fazer a leitura com vocês, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e verso 15. Vamos ler, irmãos. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos. Verso 15: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Senhor, nós queremos colocar na tua santa presença a tua palavra, a tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo encontre espaço em nossos corações nessa noite, para falar conosco. Nós queremos dar liberdade a ti, Senhor, para que o Senhor nos ensine a viver em comunidade. Nós queremos aprender. Espírito Santo nos ensina a viver em comunidade. Exorta-nos, mostra-nos o caminho, Senhor. Nós queremos sair daqui nessa noite diferente de como entramos. Que o Senhor encontre corações abertos a receber a tua porção nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Mesma pergunta que eu fiz de manhã, está no seu boletim. Quem aqui já assistiu o filme? Obrigado, Wilson. Qual filme? Ah, muito bem, garota. Quem já assistiu o filme Os Três Mosqueteiros? Quem já assistiu o filme? Tem até a série, né, Divaldo? 3 temporadas. Divaldo já... Pastor Divaldo, ele vai longe. Eu nunca assisti a série, Pastor Divaldo. Eu gosto de série, viu? Quem já assistiu o filme? Vamos ser mais simples. Quem assistiu o filme Os Três Mosqueteiros? Irmãos, vocês nunca assistiram o filme? Desenho, quem assistiu o desenho Os Três Mosqueteiros? Ai, as crianças assistiram ali. Qual era o lema do filme? Como que é? Um por todos e todos por um. E meus irmãos, o que é mais legal de ouvir essa frase, eu quando estudava o material, e quando falava pela manhã com os irmãos aqui na comunidade também, e li essa referência de 2 Coríntios, e vi a história de Jesus com os seus discípulos, e li o que o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Coríntios, eu vi que tem tudo a ver, porque ele fala aqui, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E meus irmãos, fazendo um paralelo da vida de Jesus, nós observamos que ele não vivia para ele mesmo, mas ele vivia para todos. E nós, tentando observar melhor o estilo de vida das pessoas de hoje em dia, o estilo de vida das pessoas sem Deus, nós podemos entender que as pessoas sem Deus, elas são pessoas egoístas, pessoas que vivem para si mesmas. O homem, o ser humano, por causa do pecado, nasce egoísta. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 18, verso 1. Coloca para mim, PH, por favor. Provérbios 18, verso 1. Olha o que diz Provérbios 18, verso 1. A palavra egoísta vem do latim ego, que significa o eu de cada indivíduo, o
solitário. Olha o que diz Provérbios 18, verso 1: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Nós, seres humanos, por causa do pecado, nascemos egoístas. Jesus veio mudar a nossa natureza egoísta através da cruz do Calvário. Jesus, através da cruz do Calvário, veio mudar a sua e a minha natureza egoísta. Ele não tinha natureza egoísta, ele tinha a natureza altruísta. O que é uma natureza altruísta? Aí no seu boletim tem. Tinha é outra coisa, tá? Tinha lá. No seu boletim tem. Está aí na segunda verdade. Os altruístas são aqueles que pensam mais nos outros do que em si mesmos. A palavra altruíste do francês significa as pessoas cujas ações beneficiam os outros, os comunitários, os solitários, os caridosos, os abnegados, que negam-se a si mesmos em favor de alguém. Jesus foi o maior de todos os altruístas. Jesus foi o maior de todos. Por quê, meus irmãos? Porque ele negou-se a si mesmo em favor de quem? E toda a humanidade. Negou-se a si mesmo em favor de toda a humanidade, em favor de mim, em favor de você. Nós observamos através do Novo Testamento, dos Evangelhos, Jesus vivendo em favor das pessoas. Jesus vivendo em favor de curar, de transformar, de levar transformação à vida das pessoas, de fazer o bem ao próximo. Nós não observamos Jesus vivendo para si mesmo, mas nós observamos Jesus vivendo em favor do próximo, em favor das outras pessoas, em favor dos seus discípulos. E nós observamos um grande legado, e nós observamos que tudo que os discípulos começam a fazer a partir dali, eles aprenderam com Jesus. E nós observamos a igreja de Atos, e todos têm na igreja de Atos um grande modelo, o grande modelo de igreja, o grande modelo perseguido por todo mundo, o modelo perfeito. Mas, meus irmãos, o modelo perfeito vem de Jesus Cristo, que ensinou a todos. Este modelo foi dado para mim e para você também. Nós observamos os irmãos na igreja de Atos, dia após dia, você vê lá a partir do capítulo 4, 5, eles vivendo não para si mesmos, mas em favor dos outros, vendendo suas propriedades, colocando aos pés dos apóstolos. Entre eles não havia necessitado algum. Vocês observam que a explosão que acontecia entre eles, por quê? Porque eles viviam em comunidade, eles viviam com unidade. Acontecia algo poderoso entre eles. Mas por que acontecia algo poderoso entre eles? Porque eles aprenderam com Jesus Cristo, e o Espírito Santo se movia poderosamente entre eles. E, meus irmãos, o que existe de diferente hoje? O mesmo Jesus nos deixou o exemplo, o mesmo Espírito se move entre nós. Depende de eu e você entendermos isso e colocarmos em prática aquilo que temos aprendido dia após dia, aquilo que temos ouvido, colocarmos em prática nas nossas vidas e no nosso dia a dia. E dando seguimento ao que é a vida em comunidade, nós temos a ceia do Senhor. Jesus praticando a ceia com seus discípulos, com seus 12, e depois nós observamos a ceia sendo praticada pelos discípulos, pela igreja, e hoje, 2000 anos e poucos depois, praticamos a ceia também. Por quê? Existem duas maneiras de nós enxergarmos a ceia. Ou enxergamos a ceia como um rito religioso, onde algumas comunidades, como aqui, primeiro domingo do mês,
colocamos a melhor roupa, nos santificamos no domingo e vamos à igreja para que possamos comer o pão e beber o cálice, num rito religioso bonito, algo sagrado, participarmos da ceia do Senhor, aonde daquele dia eu saio santificado, sem pecado e saio mais leve. Ou eu posso entender diferente, onde eu vou praticar ali naquele domingo aquilo que o Senhor Jesus me ensinou, juntamente com a comunidade que eu faço parte, e valores de quando eu me assento à mesa acontece. Eu celebro muitas coisas, meus irmãos, quando eu entendo a ceia do Senhor. Uma das primeiras coisas que eu celebro, sabe o que é? Eu me lembro de Cristo e do seu sacrifício na cruz, juntamente com os meus irmãos. Amém? Juntamente com os meus irmãos, eu me lembro de Cristo e do seu sacrifício na cruz pela minha vida. Em segundo lugar, sabe o que acontece? Eu anuncio a morte de Cristo até que Ele venha, até que Ele retorne, até que Ele venha. Eu declaro o seguinte: olha, Ele vai voltar. Eu fico feliz quando meia dúzia crê, Edinho. Eu fico animado, Bel, quando meia dúzia crê, porque eu sei que tem meia dúzia que crê nisso, Marquinho. Quando eu sento à mesa, eu estou falando assim: o meu Senhor vai voltar. Pronto, melhorou, irmãos. Pronto, estou no lugar certo. Pronto, Romo. Eu estou sentado com todo mundo que crê na mesma coisa que eu, e estou falando assim: o meu Senhor vai voltar. Nós cremos nisso. Estou partindo do pão. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Olha aqui, meu irmão, nós estamos comendo desse pão aqui junto, sabe por quê? Porque nós estamos anunciando a morte dele até que Ele venha. Os demônios olham e falam: olha, eles estão comendo o pão, sabe por quê? Ah, meu pai, eles estão anunciando que Ele vai voltar. Quem não crê fala: mas por que eles comem do pãozinho? A gente está anunciando a morte do nosso Senhor até que Ele venha. Eu como porque eu creio que Ele vai voltar. Nós estamos anunciando a morte do nosso Senhor até que Ele venha. Terceiro lugar, nós declaramos morte e a ressurreição de Cristo. Nós declaramos que Ele ressuscitou. Que Ele ressuscitou, que Ele não está morto, que a sepultura não segurou, que Ele ressuscitou. Quarto lugar, nós anunciamos, sabe o que mais? Nós assumimos que nós continuamos o ministério de Cristo. Nós continuamos o ministério. Sabe quem continua o ministério? Não é o pastor Ludovico. Mas não é só ele. Somos todos nós. Você, presta atenção, irmão. Você, não está baixando na cadeira agora, amarrar o sapato, responder o WhatsApp, olhar a mensagem que chegou, ver se o time está ganhando o brasileiro. Não adianta ver isso agora. Você é o continuador do ministério de Cristo. Vire para quem está do seu lado, enfia o dedão no nariz dele e fala: você é o continuador do ministério de Cristo. Enfia o dedão no nariz dela, Marquinho. Você é continuador. E quando você senta na mesa do Senhor na ceia, você está falando assim: eu sou continuador. Nós somos continuadores do ministério de Cristo. E sabe o que é o mais legal? Em quinto lugar, nós renovamos a nossa aliança com os nossos líderes e com os nossos irmãos. Nós fazemos uma renovação de aliança, meus irmãos. Nós fazemos uma renovação de aliança. Isso é um dos significados quando sentamos à mesa do Senhor como comunidade. Sabe, meus irmãos, mas Jesus sabia que
que viver em comunidade era um desafio. É um desafio viver em comunidade. É um desafio se relacionar com pessoas. Não é fácil. Não é fácil. Existem pessoas que se machucam no relacionamento com outras pessoas, porque a arte de se relacionar com pessoas não é algo fácil. Mas Jesus, sabendo disso, Ele nos deixou mandamentos recíprocos para que nós pudéssemos saber nos relacionar com pessoas e nos protegermos mutuamente umas das outras. Sabemos proteger umas das outras. Eu proteger você e você me proteger, e eu edificar você e você me edificar. E agora é algo muito interessante. Aqui na comunidade nós já fizemos os mandamentos recíprocos. Quem aqui se lembra? Tem até um livretinho dos mandamentos recíprocos. Nós vamos falar dos mandamentos recíprocos agora. Mas, meus irmãos, Jesus sabia que a vida em comunidade, no amor e no serviço uns aos outros seria um grande desafio para nós. Ele sabia disso. E é um desafio. É um grande desafio o relacionamento. É um desafio. E eu queria falar aqui com vocês sobre os mandamentos recíprocos. São 4 classes de mandamentos recíprocos. E eu quero falar dessas 4 classes com vocês agora. E a primeira classe dos mandamentos recíprocos são os mandamentos que valorizam os relacionamentos. Está aí na terceira parte do seu boletim, na parte de dentro aqui, ó. Você pode me acompanhar. São os mandamentos que valorizam os relacionamentos. E, meus irmãos, primeira coisa, mandamentos que valorizam os relacionamentos. Logo de cara nós temos aqui: amem-se uns aos outros. PH, coloca para mim João 13:34, por favor. Amem-se uns aos outros. Olha o que diz João 13:34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como vocês devem amar uns aos outros. E, meus irmãos, um grande desafio nosso é amar uns aos outros. É muito fácil nós falarmos a teoria eu te amo. É muito fácil nós falarmos cantar, eu te amo. É muito fácil cantar. Mas a prática, ela é difícil. Porque é difícil muitas vezes você amar o seu irmão com as dificuldades dele, com as limitações dele. Porque quando você olha para o seu irmão e você enxerga as limitações dele, você não consegue entender por que ele é desse jeito e você não consegue amar ele. Isso muitas vezes em você te causa machucado e você não consegue amar, você não consegue perdoar. Mas, meus irmãos, é aí que entra a beleza do cristianismo. Porque é muito fácil nós virarmos as costas e procurarmos relacionamentos que se enquadram no meu padrão de aceitação. Eu aceito assim, eu gosto assim, vai ser desse jeito. Mas aceitar, amar incondicionalmente, como Cristo te ama. Eu falei isso de manhã, eu vou falar agora aqui. Quem aqui não tem nenhum defeito, levanta a mão. O Miro. Quem não tem defeito? Quem não tem? Eu sou perfeito. Só o Miro. Então vamos orar pelo Miro, que o Senhor vai recolher daqui a pouquinho. Então, Carol, quer dar um abraço ao seu pai por último já aí? Só esperar o casamento da Tita, né? Irmãos, presta atenção.
Você com tanto defeito, tanta falha, tanta limitação. Você não é limitado? É ou não é? É ou não é? Jesus vira as costas para você? Vira ou não? Por que eu e você temos que ser juiz do nosso irmão e virar as costas para ele e falar que porque ele é assim você não aceita ele, porque ele errou com você, você fica bem surdinho para ele, bicudinho? Irmãos, nós precisamos nos amar uns aos outros, nós precisamos aceitar uns aos outros, nós precisamos praticar isso, meus irmãos. Isso precisa ser prática nas nossas vidas. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Está tudo aí, ó. Mandamentos que valorizam os relacionamentos. Nós precisamos suportar, dar suporte uns aos outros. Nós precisamos saudar uns aos outros. Aceitar. Ao invés muitas vezes de apontar o dedo, é estender a mão. Aceitar é estender a mão. Não é apontar o dedo, é estender a mão. Jesus não aponta o dedo para você, Ele estende a mão para você. E como que eu e você podemos falar que somos discípulos de Cristo e continuamos o ministério dele, se nós estendemos o dedo para todo mundo, e escolhemos quem nós queremos aceitar ou não? Nós precisamos mudar a nossa postura. Segunda classe de mandamentos recíprocos, são mandamentos que protegem os relacionamentos. São mandamentos que protegem. Eles têm a finalidade de proteger, blindar eles blindam os relacionamentos. Eles blindam. Coloca assim, ó, para que nada possa acontecer. Olha lá. Não tenham inveja. Tudo tem um versículo bíblico do lado, irmãos. Ninguém inventou nada aqui, viu? Ninguém inventou nada. Não tenham inveja. Não tenham inveja um dos outros. Deixem de julgar uns aos outros. Não se queixem uns a quem? Se tiver que falar alguma coisa, chame a pessoa e fale para ela. Não sei. Se eu quiser falar alguma coisa para o pastor Ludovico, eu vou falar com o pastor Ludovico, eu não tenho que falar com a Bel, eu tenho que falar com o pastor. Vocês estão entendendo? Não falem mal uns dos outros. Isso aqui não é para agora, isso aqui é para alguma tribo. Isso aqui é para alguma tribo do sul da África. Não mordam nem devorem uns aos outros. Acho que não é para alguma tribo escondida lá no sul da África. Acho que não é para nós isso aqui. Isso aqui também não. Não provoquem uns aos outros. Também não. Isso aqui é para a época de Jesus. Isso aqui foi para Judas. Não mintam uns aos outros. Confessem seus pecados uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Meus irmãos, mandamentos que protegem os relacionamentos. Perdão, confessar pecado, não mentir. São mandamentos que protegem, blindam os relacionamentos. Agora são mandamentos que contribuem para o crescimento dos outros. Edifiquem-se uns aos outros. Edificar uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Se alguém for te pedir um conselho, encoraje a pessoa. Se alguém for te contar um problema, encoraje ela. Mas não joga ela para o fundo do poço e tampa o buraco, não, irmão. Encoraje uns aos outros. Aconselhem-se uns aos outros.
fale entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Crescimento, presta atenção, a palavra se preocupa com isso é vida em comunidade, é um cooperando para o crescimento do outro. É um cooperando para o crescimento do outro. Eu coopero para o seu crescimento e você coopera para o meu crescimento. Ele coopera para o crescimento dela e ela coopera para o crescimento dela e ela coopera para o crescimento. É assim, meus irmãos. Quarta classe de mandamentos recíprocos são mandamentos de serviço. Sirvam uns aos outros. Está lá, olha lá, está no seu boletim aí, pode olhar. Leve os fardos pesados uns com os outros. Sejam hospitaleiros uns com os outros. Sejam bondosos uns para com os outros. Orem uns pelos outros. Meus irmãos, só passamos rápido, só demos uma batida de olho. Mas isso que nós falamos aqui é a beleza de se viver em comunidade. Viver em comunidade não é a comunidade da graça, mas viver em comunidade é viver ser um, com unidade, é viver como igreja, é viver como igreja de Jesus Cristo, é viver como a igreja que Jesus implantou nessa terra, a igreja que Ele sonhou, a noiva dele. Não adianta, meus irmãos, nós temos comunidade somente no domingo, ou de manhã, ou pela noite, ou no sábado, mas nós temos que ser comunidade todos os dias servindo uns aos outros, todos os dias eu podendo amar o meu irmão, todos os dias eu não julgando o meu irmão, todos os dias eu podendo servi-lo em amor, todos os dias eu aceitando o meu irmão em amor, todos os dias e todos os dias. Meus irmãos, quão longe nós estamos dessa realidade? Quão perto nós podemos chegar dela hoje? Isso não depende de uma oração forte, mas isso depende de mim, isso depende de você, isso depende do meu empenho, do seu empenho, isso depende de nós entendermos que essa é a vontade de Jesus Cristo sobre a sua igreja, que ela seja uma, a noiva não pode ser uma noiva dividida, a noiva tem que ser uma noiva só, Se aqui existisse uma classe de japoneses, uma classe de africanos, classe de pessoas que falassem diversas línguas, e nós aqui não conseguíssemos nos entender direito um com os outros, talvez nós, dentro do nosso ponto de vista, nós enxergaríamos um corpo confuso e dividido, mas se nós crêssemos no mesmo Jesus, Jesus enxergaria como uma noiva, porque nós queríamos num só Senhor. Irmãos, nós cremos num só Senhor, e o nome desse Senhor é Jesus Cristo. Nós precisamos praticar a nossa fé com unidade. Lendo o livro de Atos esses dias, vendo algumas práticas de Jesus, eu até conversava com o meu GD, eu não vi Jesus fazer culto do amigo, eu não vi Pedro convocar os discípulos, fazer, pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer aqui amanhã o culto do amigo, hein? Vocês vão convidar os seus amigos. Não, as pessoas olhavam o que estava acontecendo, e elas eram atraídas pela união, pela unidade, pelo que estava acontecendo entre eles. O Espírito Santo estava borbulhando no meio deles.
Estava borbulhando, irmãos. Estava borbulhando. Porque era algo genuíno. Eles tinham suas preocupações. Eles tinham suas vidas. Eles eram tudo perseguidos. Estavam querendo matar eles, irmãos. Eles não tinham problema, não. Tinham. Eles estavam todos perseguidos, viu, irmãos? Estavam querendo matar eles. Tipo o Estado Islâmico estava lá na rua querendo matar eles, assim, sabe? Mais ou menos isso. Mas eles estavam pegando fogo. Eles eram tudo unidos. E não tinha necessitado entre eles. Passavam necessidades. Mas quando alguém sabia que eles estavam tendo necessidade, eles davam um jeito de suprir. E cresciam. Em meio à dificuldade. Presta atenção. Cresciam em meio à dificuldade. Tinha culto com porta aberta assim? Não sei. Mas eles estavam bombando. Porque o Espírito Santo estava se movendo no meio deles, irmãos. Algo poderoso estava acontecendo ali. E a minha oração era essa semana, pastor Edivaldo: Senhor, se o mesmo Espírito que se movia lá se move hoje, por que é diferente? E o Espírito Santo falou no meu coração, irmãos: porque o coração do povo está diferente. Eu falei: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Sabe, irmãos, nós não aguentaríamos ficar naquela igreja. Nós não aguentaríamos ficar naquela igreja. A gente não aguentaria ficar lá. A gente não aguentaria ficar lá. Eu não estou contente com isso. Eu quero que o Senhor derrame algo novo na minha vida e na comunidade que eu faço parte. Eu quero que o Senhor derrame algo novo na minha vida e na comunidade que eu faço parte. Algo novo, porque eu faço parte da mesma comunidade que se levantou há 2000 anos atrás. Os mesmos irmãos que eram perseguidos continuam aqui hoje. Só que hoje nós não somos perseguidos. Os que são perseguidos estão na Síria, no Iraque, na Nigéria. Eles estão lá, é mesmo. Nós não somos perseguidos. Nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos dar o exemplo, nós podemos, irmãos. O que nos impede? Quem são os nossos inimigos? Somos nós mesmos. Nós podemos nos levantar como igreja triunfante de Jesus Cristo aqui, meus irmãos. Meus irmãos, nós podemos. Não é nenhum fator externo que vai nos amarrar, não. Não é nenhum fator externo. Se você crê assim comigo, vamos ficar de pé, vamos orar.